Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas. Hoje começa mais um Desperta, Mulher! E hoje a gente vai falar sobre como superar e conviver com a dor do arrependimento. Eu vou te falar que essas seguidoras nossas, Nossa, elas estão mandando senhora. temas ótimos, elas estão caprichando no que elas mandam pra gente, porque cada semana tá sendo um tema mais polêmico que o outro, mas que de certa forma contribui, né, amiga? Que desafio, amiga. Exatamente. Que desafio. E é até complicado a gente começar a falar isso, né? E assim, várias pessoas passam por essa dor. Muitas, eu acho que arrependimento ele faz parte de viver, né? Porque querendo ou não, a gente Nós somos falhos, exatamente, né? e a gente não vai acertar sempre. Então vai chegar uma hora que a gente vai cometer um erro, que a gente vai fazer alguma coisa em algum momento da vida e que querendo ou não vai vir aquele arrependimento. E como nós não somos perfeitos, é a primeira coisa que a gente tem que colocar isso na nossa mente. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E a dor do arrependimento, ela vem em várias situações da vida. Não só em relacionamento, numa decisão profissional, é algo que você queria ter feito e não fez. E isso abrange diversas situações. Sim. Né? E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é praticar a aceitação. Sim, reconhecer o arrependimento, né? Reconhecer que errou e que faz parte, que isso é natural. Isso é natural da nossa vida. Né? A vida ela é um aprendizado constante. Né? Nós estamos aqui justamente para aprender todos os dias, para evoluir todos os dias, para crescer todos os dias. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai machucar. Mas a gente precisa, o que a gente vai fazer com isso? Exatamente. Se esse arrependimento ele vai te ensinar e você vai tirar um proveito daquilo, ou se ele vai te paralisar. Né? O que a gente não pode deixar que realmente impacte a nossa vida, como se aquilo acabou, o mundo destruiu. Não, na verdade não é assim. Eu sempre encaro os nossos problemas, as nossas dores, como um curso gratuito que a vida nos dá. Acho que se a gente começar a pensar assim, se torna até um pouco mais leve, né? Todos nós, alguma vez na vida, vai ganhar um curso gratuito da vida, que é justamente para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir, né? A gente nem sempre vai ser assertivo nas nossas decisões, nem sempre a gente vai ter sabedoria e discernimento. A gente deve buscar por isso sempre? Sim, com certeza. Mas nem sempre a gente vai ser perfeito nas nossas escolhas. E isso acontece e tá tudo certo, isso é normal. Isso faz parte da vida. Eu acho que as pessoas que mais sofrem com arrependimento são aquelas pessoas que se cobram muito. Aquelas pessoas que exigem muito de si mesmo. Então, assim, o arrependimento ele se torna uma dor muito pesada, um fardo muito pesado para a pessoa carregar. A pessoa ela começa a se punir por conta do arrependimento, por conta da atitude que teve. É lógico que, infelizmente, em algum momento da nossa vida, às vezes a gente pode tomar uma decisão errada ou pode fazer alguma coisa errada que vai trazer esse arrependimento, mas, igual a Giovana falou, a gente precisa entender que o mundo não acabou e que, nossa, realmente eu errei, eu não devia ter feito isso, ou eu não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter falado dessa maneira, eu não devia ter tomado a atitude que eu tomei, então aconteceu, eu errei. E agora, daqui pra frente, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar de agora pra frente? Porque a gente tem que tirar em tudo que acontece na vida da gente, tem o lado ruim e tem o lado bom. E mesmo quando é uma situação ruim, ela tem alguma coisa para nos ensinar. A gente consegue extrair algum benefício daquilo ali. Então a gente precisa olhar de uma forma diferente, com um olhar mais brando em relação a gente mesmo, em relação às nossas atitudes, sem condenação, sem crítica, para a gente realmente pensar o que eu consigo tirar de bom disso aqui, o que essa situação, qual lição que essa situação me traz. Para lá na frente, quando acontecer de novo, a gente ter a maturidade de falar, opa, lá atrás eu errei dessa forma, agora eu não vou errar mais, porque da mesma forma que me trouxe o malefício, também me trouxe o benefício e me ensinou alguma coisa com isso, né, amiga? E isso é importante, igual você falou, de olhar com esse olhar acolhedor para nós mesmos. Sim.
Porque, gente, as pessoas nos tratam da mesma forma que a gente se trata. Sim. E aí você se pune o tempo todo, você judia de você mesmo o tempo todo, principalmente você tomou uma decisão errada, qual foi o seu comportamento em relação a isso? O que te levou a tomar essa decisão errada? E isso é extremamente importante. A gente precisa ter essa maturidade em relação a isso. Olha, eu cometi um erro, isso não foi legal, me trouxe consequências que me machucaram, que me doeram, magoei também outras pessoas, mas o que eu posso fazer agora daqui pra frente? O importante é o daqui pra frente. Com certeza. O que aconteceu, não aconteceu só com essa pessoa, acontece com qualquer ser humano. Qualquer pessoa que viva aqui vai errar. Agora, o importante é você permanecer no erro ou você quer evoluir e crescer depois disso? Isso é importante. É você usar isso como para transformar, para evoluir, para crescer, para não se machucar mais, para não machucar mais ninguém ao redor. Com certeza. Isso é importante. E a gente precisa também analisar o caminho que a gente percorreu até a gente chegar naquele erro. Porque, vamos supor, você cometeu um erro. O que te levou a errar? Qual o caminho que você percorreu até chegar a esse erro? Quais foram as atitudes que você tomou e que você fez até você concluir esse erro? Porque o erro, ele não acontece de uma hora para outra. Você tá aqui, de repente, pronto, errei. Não. Geralmente tem um caminho, tem um processo até a gente chegar nesse erro. Qual foi esse caminho que você percorreu? Quais foram as atitudes que você precisou tomar para você errar? Quais foram as decisões, os passos que você precisou dar até você concluir esse erro? Porque a partir do momento que você tem também esse passo a passo, esse relatório do caminho que você percorreu, esse mapinha, né? Do caminho que você percorreu até chegar nesse erro, já fica de sobreaviso que já é um caminho que você não pode percorrer. Então, lá na frente, se acontecer uma situação, uma situação parecida, você já vai saber, não, essa atitude eu não posso tomar. Não, isso aqui eu não posso fazer, porque se eu fizer isso vai me levar até o erro de novo. Se eu tomar essa atitude, vai me levar até o erro de novo. Se eu ir por esse caminho, vai me levar para aquele mesmo erro de novo. Então, assim, é você refletir sobre o erro, mas é você refletir também sobre o caminho que te levou até você concluir esse erro. E eu sempre aconselho as pessoas sempre até escrever, né, amiga? Com não certeza. Existe melhor forma de trazer sabedoria e discernimento quando a gente passa aquilo pro papel. Porque às vezes a nossa mente tá uma bagunça. Sim. E a gente começa a ter um pouco de clareza quando você para transmitir aquilo pro papel. E aí vem onde é clareza. A gente, quando vai fazer uma redação de escola, a gente não precisa de concentração, não precisa ativar a nossa criatividade, não precisa trabalhar toda a mente, tudo ali, para você sair ali alguma coisa. A mesma coisa quando a gente vai fazer isso em relação aos nossos sentimentos. E quando a gente era pequena, principalmente nós mulheres, eu tenho certeza que toda menina sempre já teve um diário na vida. Gente, o diário, eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa dele pro resto da vida. Não para você escrever, tipo, porque não, para você colocar tudo ali que aconteceu, porque querendo ou não, eu falo que a nossa mente, ela também tem o poder e a mania de querer nos deixar confortável. Então, as coisas que acontecem de ruim, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar para aquilo ali ser armazenado de uma forma que você não vai ficar acessando aquilo ali toda hora. Então, vamos supor, você errou hoje, passou 10 anos, às vezes você não vai lembrar quais foram os caminhos que você percorreu para chegar a esse erro. Quais foram as atitudes que você tomou até chegar a esse erro. Porque às vezes realmente você pode esquecer. Passou muito tempo, a vida seguiu, você conseguiu ressignificar tudo, você conseguiu administrar isso dentro de você, se curar em relação a isso. Mas quando a gente deixa armazenado, igual a Giovana falou, quando a gente escreve, ela fixa melhor de uma forma, de uma forma melhor na nossa mente e é onde não deixa a gente esquecer tão rápido das atitudes que a gente tomou. Tem até aquele ditado que fala assim, quem bate não esquece, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, assim, a gente precisa fazer esse treinamento também de não esquecer. Mas esse não esquecer não é para nos ferir. Esse não esquecer não é para nos machucar. É para servir como alerta, é para a gente tirar aprendizado disso. Não é que você vai ter que ficar lembrando de uma coisa que te feriu para te trazer mais sofrimento. Mas a partir do momento que a gente escreve, é para a gente tomar consciência daquilo e conseguir
administrar tudo aquilo ali que a gente está sentindo. O que te causou, quais são os sentimentos que te trouxeram, sentimentos positivos, sentimentos negativos. E para evitar esse sofrimento de novo. Exatamente. Porque não existe dor maior do que a dor do arrependimento. E essa dor do arrependimento é se magoou uma pessoa, se magoou também, ou até se você deixou de fazer algo que às vezes poderia ter transformado a sua vida de alguma forma. Então, assim, a dor do arrependimento, ela é em vários setores da nossa vida. Mas é importante a gente sempre tá perto ali realmente das causas e como está o comportamento da pessoa agora em relação a isso. Né? Eu tô sofrendo ainda, às vezes a pessoa tá sofrendo até hoje sobre aquilo que ela não resolveu, a mente ainda tá uma bagunça, ela tá cometendo o mesmo erro novamente sem perceber, justamente por falta dessa análise, né? Por falta dessa consciência, né? De transmitir realmente aquela situação e solucionar. Porque tudo a gente tem que ter solução. A pessoa, igual a Giovana falou, essa questão de comportamento é mais do que você tem que parar para olhar pra gente mesma, né, amiga? Para olhar para dentro. Porque, gente, não adianta. A maior luta que a gente vai viver, eu falo isso sempre, porque pra mim é a maior realidade assim, ó, que existe, é que a maior luta que a gente vive é a gente com a gente mesmo, não é a gente com outras pessoas. Somos nós com a nossa consciência, com o nosso interior, com os nossos defeitos. É muito difícil a gente parar, olhar pra dentro e a gente assumir. Eu tenho esse e esse defeito. Não, aconteceu isso foi culpa minha. Eu errei, fui eu que tomei a atitude errada. É muito difícil a gente fazer isso, só que ao mesmo tempo é transformador. Por quê? Porque você começa a se reconhecer, você começa a ver o que você precisa mudar em você, quais são as coisas que você precisa melhorar, qual tipo de ajuda que você precisa buscar, qual caminho você precisa percorrer. E eu acho muito válido também a gente falar, amiga, que quando tem o arrependimento, a gente precisa reconhecer e às vezes a gente precisa se redimir também para isso, né? Porque às vezes, por exemplo, o que tá te machucando muito, às vezes, nessa questão do arrependimento, foi porque às vezes você não se redimiu, você não pediu desculpa para aquela pessoa, ou às vezes alguma situação, seja uma resposta maldita que você deu, seja uma briga que você teve com alguém, seja uma atitude que você tomou, que você magoou o próximo. Eu acho que às vezes seria válido também a pessoa parar e pensar, falar, poxa, eu me arrependi, mas automaticamente também eu magoei a outra pessoa. O que eu posso fazer em relação a isso para melhorar também isso? Porque, querendo ou não, isso pode te confortar de certa forma também, essa atitude. E eu já vejo até o arrependimento como um lado positivo. A pessoa cometeu um erro e arrependeu. Isso é muito válido. Exatamente. Já é o primeiro passo para a evolução e transformação. Porque a partir do momento que ela arrepende, ela tem a consciência de que ela errou, né? Ela tem essa consciência que ela errou. Agora, o importante é ela não continuar errando. Nem com ela mesma e nem com ninguém próximo dela. Com certeza. Isso é importante. Mas só o fato da pessoa ter um arrependimento sincero, genuíno, já é válido. Já é o primeiro passo para a transformação. E o segundo passo, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é você aceitar. Eu cometi um erro, todo mundo comete, eu sou falha, como todo mundo é. Agora, o que eu vou ser daqui para frente? Como eu vou agir daqui para frente? O que eu vou fazer com a minha vida, com essa história daqui para frente? Eu acho que é os 3 passos fundamentais. Sim. E parar de se culpar, porque também não vai resolver nada. Você vai estar se machucando, você vai estar se automutilando, ficar se culpando a todo instante, a todo momento. Então, troca. Ao invés de você ficar se culpando toda hora, troca por evolução, por autoconhecimento, né? Porque, igual a Giovana falou, também não tem como a gente tirar, a partir do momento, pra gente conseguir tirar um bom proveito disso também, a gente precisa se autoconhecer, né, amiga? A gente precisa transformar. Então, ressignifica, transforma todo esse arrependimento em uma coisa positiva. Começa a olhar para você, a olhar para dentro, para você conseguir mudar um pouco esse sentimento. Agora, se foi pessoal, trate a sua dor primeiro antes de envolver com alguém, para não fazer essa pessoa sofrer e nem você continuar sofrendo. O importante é você não cometer o mesmo erro novamente, independente de qual área foi. Isso é extremamente importante.
O nosso erro, ele deve vir como um aprendizado. E a gente deve aprender alguma coisa com ele, a gente deve tirar alguma lição daquilo. A gente não pode continuar dando murro em ponta de faca. A gente não pode continuar cometendo as mesmas coisas. E às vezes, quando isso não é curado, às vezes a gente faz até inconsciente. E isso é importante. Se torna hábito. Se torna hábito, e isso é grave, isso é muito grave, né? Todos nós somos falhos, todos nós erramos, e isso é do ser humano. Faz parte, isso é normal. Agora, o importante é o que a gente faz com esse erro. É colocar na sua cabeça de uma vez por todas. O problema não é errar. O problema é persistir no erro. O que eu vou fazer com ele? Né? Lembrando, se a gente começar a ver ele de uma forma diferente, né, como, é um curso, igual até ensino com meus alunos, é um curso gratuito que a vida dá. Para a gente aprender alguma coisa. O que eu aprendi com essa situação? Escreve, o que eu aprendi? Qual foi o passo a passo, igual a Mirliane falou? O que me levou a isso? Então, eu preciso analisar isso em mim, para eu não continuar permanecendo ali naquele erro. E nessa questão de arrependimento, amiga, eu acho que a gente tem que refletir também, porque assim, às vezes acontece uma situação que a pessoa errou, aconteceu o erro. E às vezes foi uma situação que a pessoa não conseguiu, não foi uma situação íntima. Ou às vezes foi uma situação íntima, mas que outras pessoas ficaram sabendo desse erro. E aí é onde vem aqueles conselhos de todos os lados, né? E eu falo muito que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de conselho, e eu acho que existem 2 tipos só de pessoas válidas para te aconselhar sobre qualquer tipo de coisa na sua vida. Leva isso para sua vida. Das duas, uma. Ou tem que ser uma pessoa que é um profissional que trabalha com aquilo em específico, ou tem que ser uma pessoa que já passou por aquela situação na vida dela. Para mim, são as 2 únicas pessoas válidas que têm propriedades para te dar conselho de alguma coisa. Ou ela passou pela mesma coisa que você passou, e aí ela vai ter a experiência vivida, todos os sentimentos compartilhados para ela te falar alguma coisa, ou uma pessoa que é especialista, que trabalha e que estudou para aquilo ali, né, amiga? E até mesmo antes da pessoa cometer o erro que aconteceu. Muito isso. Às vezes você está passando por um momento difícil e está conversando com pessoas e são pessoas que não são as pessoas certas. Até você seguir o conselho de uma dessas pessoas, comete um erro e aí vem a dor do arrependimento. A gente precisa ser mais analíticas em relação às pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente expõe a nossa vida, as nossas dores, os nossos problemas. Vamos dar um exemplo bobo aqui. Vamos falar que um homem está passando por um momento difícil na relação dele, aí ele vai conversar com um amigo que é solteiro. Que ama a vida de solteiro. Qual a propriedade que esse homem tem para dar como conselho? Ou então o outro homem é casado, mas ele está ruim no relacionamento dele também. E aí? Então, a gente sempre vai se aconselhar com pessoas que venceram alguma situação. Pessoas que atingiram um objetivo. Pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar. Conselho profissional. A gente pede para quem? A gente ouve quem? Quem já conquistou o sucesso. Com certeza. Né? A gente vai ouvir uma pessoa que nunca conquistou nada? Que nunca fez nada na vida? Qual propriedade e credibilidade que essa pessoa tem? Tem aquele que está tentando, que está lutando, né? Ainda não tem resultados, mas tem esforço, pelo menos. Ele já passou por algumas situações. Pelo menos está no mesmo barco, né? Que você. Mas você vai ouvir uma pessoa que nunca fez nada, que nunca conquistou nada, que nem sonho tem. Então, a mesma coisa na nossa vida pessoal. A gente tem que tomar cuidado. A gente sempre bate na mesma tecla. Cuidado nas mesas que vocês se assentam, com as pessoas que vocês deixam se aproximar de vocês, com as pessoas que vocês abrem a vida, né? Abrem a porta do seu lar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa, sim, ser analíticas e analisar. A gente pode ser gentil com todo mundo, mas a gente não expõe a nossa vida para todo mundo, as nossas dores para todo mundo, os nossos sonhos para todo mundo, os nossos projetos para todo mundo. Com certeza. E a gente tem que tomar muito cuidado, igual a Giovana falou, porque também nem sempre aquela pessoa que vem dar o conselho, ela tá te dando um conselho para te ajudar a resolver o problema, né, amiga?
igual a Giovana falou, às vezes é uma pessoa que, igual ela deu o caso, né, de um homem casado pedir o conselho para uma pessoa, para um homem solteiro, e às vezes esse homem solteiro está querendo até companheiro para bagunça, companheiro para farra, então assim, ele não vai te incentivar, ele vai te colocar para baixo, às vezes, porque assim, existem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que às vezes se divorciou, por exemplo, vamos colocar dois casos, igual a Giovana colocou. Às vezes ele tem um homem que é casado e ele tem dois amigos. Um amigo dele também é casado e um amigo dele é divorciado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse homem que é casado, ele está passando por uma turbulência no casamento e ele vai pedir uma opinião. Às vezes esse homem que se divorciou, ele vai ter mais propriedades para poder falar para esse homem que ainda é casado, de chegar e falar, olha, não faz isso, eu me arrependi, o meu casamento acabou por isso, isso e isso, então tenta ir por outro caminho. A gente não pode generalizar, né, amiga, que tipo assim, porque a pessoa é divorciada, ela não vai conseguir te dar conselho, alguma coisa nesse sentido. E às vezes esse homem que tá casado, o relacionamento dele tá tão ruim, ele não faz nada para melhorar, ele não se empenha em resgatar o relacionamento, que ele vai virar pro homem e vai falar assim, não, o meu também tá uma bosta, vamos largar nós dois, vamos seguir em paz? Vamos ir pra farra, vamos curtir, que não sei o quê. E às vezes esse que foi divorciado, ele consegue até falar, olha, eu passei pela mesma coisa, eu errei assim, assim, assim. Então, se você quer resgatar o seu casamento, não vai por esse lado, não vai por essa linha. Então, assim, tem muitas pessoas também que é aquela ajuda disfarçada, o lobo disfarçado em pele de cordeiro, né? E tem aquela situação que a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa próxima da gente, mas como ela está sofrendo, ela precisa e tem a necessidade de ver outra pessoa que esteja passando pela mesma dor que ela. Exatamente. Então, todos os conselhos vai acabar induzindo ao outro para que aquela pessoa passe pela mesma dor. Porque a pessoa não entende, ela, gente, não é possível que é só eu que estou passando por isso. Só o meu casamento que E a dá pessoa errado. tá fazendo isso nem é por maldade. Às vezes ela faz inconscientemente, sem perceber. Nem sabe que é assim. Ela tem essa necessidade de encontrar uma pessoa que esteja passando pela mesma dor. E isso vai até incentivando outra pessoa. Tem até uma coisa engraçada que eu falo que às vezes eu até gosto de contar algumas experiências pessoais que eu tive assim, porque são experiências. E experiências, o nome já diz, né? Uhum. Eu tinha uma pessoa, ela era muito próxima. E ela era mãe também. E todas as vezes, uma pessoa ótima, excelente, uma pessoa assim maravilhosa, de caráter muito bom, de uma família muito boa, uma pessoa assim, ó, que o que ela precisasse, o que você precisasse dela, ela estaria ali disposta, de prontidão para te ajudar. Mas ela era aquela pessoa que pesava o ambiente, sabe? Aquela pessoa de energia pesada. Eu lembro que todas as vezes que ela me ligava e que ela perguntava, oi Mirli, e aí, como é que tá? Ela morava um pouco mais longe, então a gente não se via com tanta frequência na época. E aí ela perguntava, Mirli, e aí, como é que as meninas tá? Na época eu só tinha uma filha mais velha. Como que ela tá e que não sei o quê? Eu falava, nossa, tá ótima, graças a Deus tá boazinha, não adoece fácil, é muito difícil ficar doente. Se ela ligava no sábado, na segunda-feira minha filha adoecia. E aí é engraçado porque, assim, na hora que a gente vai falar isso, as pessoas pensam assim, mas será que isso acontecia sempre? Paranoia. Gente, eram todas as vezes. Todas, sem exceção. Não teve uma vez que isso não aconteceu. Então, assim, igual a Giovana falou, às vezes é involuntário. Não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, não é porque a pessoa tem um coração ruim, é porque é dela. A energia dela é uma energia pesada, é uma energia carregada. Às vezes ela acaba não é desejando, mas às vezes um pensamento dela é tão forte que às vezes acaba prejudicando você, acaba prejudicando a sua situação, às vezes acaba contribuindo de uma forma negativa para a situação que você está passando, simplesmente por ela saber o que você está passando. Então é por isso que muita gente fala e é por isso que o que a gente mais tem que fazer nesses momentos é se conectar com Deus, né, amiga? Vai chorar, chora para Ele.
vai desabafar, entra para dentro do seu quarto, desabafa para ele primeiro. E só busca, igual eu falei, um desabafo, um conselho externo, se realmente for uma pessoa que já passou por isso, se realmente você tiver certeza absoluta que realmente é uma pessoa que vai contribuir positivamente para o que você está passando, ou um profissional que trabalha com isso e que é imparcial na hora de te dar um conselho. E uma pessoa que passou por isso, mas que tem atingido um objetivo que você Isso, quer. um objetivo positivo. Né? Não adianta uma pessoa que só passou pela situação, E não. que não tirou proveito nenhum de melhora daquilo ali. Uma pessoa que passou pela situação e afundou. Você vai afundar junto com ela. Então, a Bíblia sabe até nisso. É igual você falou. Lá ela fala que você está num momento de dor e de dificuldade para você ficar sozinha no seu quarto, fechada. Exatamente. Ali é o momento de você colocar para fora o que você está sentindo. E se fosse positivo você sair expondo a vida, né, para qualquer pessoa, pedir conselho para qualquer pessoa, estava escrito lá. Mas ela não. Ela fala para você colocar isso para fora no momento de intimidade. Não é para qualquer um. Existem pessoas específicas para isso, para a gente falar sobre os nossos problemas, as nossas dores. Né? Existe a pessoa certa para nos aconselhar. E outra coisa, na hora que a gente fala, na hora que a Bíblia fala dessa questão desse momento de intimidade, não significa que você precisa estar em casa sozinha, né, amiga? Não significa que você precisa, porque às vezes, gente, principalmente a gente que é mãe, às vezes igual eu, por exemplo, que tem criança pequena em casa, é um pouquinho difícil, às vezes, a gente ter privacidade, aliás. Então, assim. Quase que impossível. Exatamente. Então, eu já tive momentos íntimos de desabafo com Deus, de conversas com Ele no banho, na cozinha, enquanto eu estava preparando o jantar, na rua, dentro do carro, enquanto eu estava sozinha, de eu fechar o vidro do carro ali, ó, e tá ali no trânsito, eu acho que o povo passava do lado e pensava, gente, essa mulher é doida, ou ela tá conversando, ou ela tá cantando ali dentro, ela tá conversando sozinha, ela tá cantando. E de eu estar conversando mesmo, porque era o momento que eu tinha, e era o meu momento de intimidade, porque estava sendo naquele momento. Então, assim, não necessariamente precisa ser um momento onde você tem que a casa precisa estar vazia, você precisa estar naquele silêncio, naquela. Não, gente. É a hora que der. Exatamente, porque Deus também sabe que a hora que dá pra gente é aquele momento. Ele conhece a gente, ele conhece o nosso coração e ele sabe que se está sendo naquele momento é porque é o momento que a gente está conseguindo, né, amiga? Quando minha filha era pequenininha também, eu conseguia na hora do banho, depois que ela dormisse. Porque às vezes, quando você está num momento de intimidade com Deus, é impossível a gente conter lágrimas, né? Nossa, muito difícil. É impossível. É totalmente impossível. Hoje em dia, como ela já está maior, né, tem meu marido em casa, mas às vezes eu falo, olha, hoje eu estou desse jeito, eu estou no meu direito de estar assim. Então, assim, eu preciso desse momento, eu comigo mesmo. E isso é importante. E eu falo abertamente mesmo. Olha, hoje eu não tô legal, vamos falar assim, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô nervosa, hoje eu tô irritada e eu estou no meu direito de estar sentindo isso. Eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu estou no meu direito de estar sentindo isso. Eu preciso ficar aqui quietinho com Deus. E tá tudo certo. E essa atitude que a Giovana tem é uma atitude de amor próprio. É uma atitude de autocuidado, é uma atitude de autocura, né, amiga? Porque você está reconhecendo o que você está precisando naquele momento, você está reconhecendo o que você está passando, você está reconhecendo todos os sentimentos que está ali dentro e você está priorizando isso. Você está verbalizando, eu não estou bem, eu preciso desse momento, eu vou respeitar esse momento e eu vou dar para o meu corpo, para a minha mente, para o meu espírito aquilo que ele precisa nesse momento. Isso daí, gente, já é uma atitude assim, ó, super, hiper, mega master de autocuidado. E é o que a gente precisa. Às vezes, na hora que a gente fala de autocuidado, eu estava até refletindo sobre isso esses dias. Às vezes, quando a gente vai falar de autocuidado, a mulher, ela liga, a maioria das mulheres, né, ela liga muito o autocuidado com o financeiro. Por exemplo, autocuidado, fazer a unha, arrumar o cabelo, ir no salão, fazer uma massagem, comprar uma roupa nova. É lógico, gente, que toda mulher gosta disso, com certeza. Que mulher que não quer ir para o salão, entrar ali dentro e sair dali toda pronta, toda produzida. Qualquer mulher quer isso. Mas o autocuidado, ele não se limita ao financeiro. Ele não se limita a arrumar um cabelo, a estar maquiada, a estar com a unha feita. O autocuidado também é você aprender a falar não.
O autocuidado também é você saber respeitar o que você está sentindo, respeitar os seus limites, respeitar as suas vontades, é você se priorizar nos seus momentos de dor. Isso também é autocuidado. E Parar com essa positividade tóxica. Isso, de que tá passando exatamente. por alguma coisa e você tem que fingir que não está acontecendo. Não, você tem que ser forte, tem que fingir que não está acontecendo. Não, na verdade não. Você tem que ter uma atitude positiva com você. Com certeza. E a atitude positiva é você acolher o seu momento. É dar sempre aquilo que o seu corpo está pedindo, dependendo daquela situação. Com certeza. A própria palavra já disse, autocuidado é você cuidar de você. E o cuidar, ele não é só do físico, ele não é só do corpo, ele não é só do externo. O cuidar, ele precisa primeiro do interno. Porque se a gente não cuidar do interno, gente, a gente pode ir no salão e arrumar o cabelo, fazer a unha, sair de lá toda maquiada. Na hora que a gente chegar numa situação e que impacta a gente de alguma forma, que mexe com o nosso emocional, a gente vai desmoronar. A gente vai desmoronar, a gente vai cair no chão, você pode estar linda, maravilhosa, que aquilo ali não vai se manter em pé. Então, o autocuidado, ele precisa começar de dentro para fora. Quando a gente está conectada com a gente mesmo, quando o nosso cuidado interior está em dia, você pode estar descabelada, sem batom, sem unha feita. Vai estar sentindo poderosa. E que você vai estar brilhando, você vai estar conseguindo assim, ó, na onde você chegar, você vai estar simples, você vai estar super humilde, todo mundo vai notar você. Por quê? Porque o seu por dentro, o seu interior, ele está sendo bem cuidado. E é corpo, mente e espírito. Exatamente. Isso é importante. E entrando ainda, amiga, nessa parte de autocuidado, e a gente sempre bate na tecla também do autoconhecimento, né? É o que a gente precisa hoje, né? Como é importante, mas a gente precisa também transformar o arrependimento em motivação. Com certeza. A gente precisa, e quando a gente faz esse processo de ressignificar, dar um novo significado para aquilo que nos ocorreu, a gente já se sente motivada de alguma forma. Né? Por isso a gente sempre vai bater a tecla em todos os episódios, como é importante a gente se conhecer, saber os nossos limites, saber também o nosso potencial, como isso nos motiva e nos move, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Com certeza. E assim, a motivação, fazer o arrependimento se tornar uma motivação, entra também na questão da gente tirar uma coisa positiva desse erro, né? Então, assim, e a gente só consegue, e outra coisa que entra muito nessa questão, igual a Giovana falou, do autocuidado, do autoconhecimento, a gente só consegue ter um olhar mais positivo, a gente só consegue tirar coisas boas de situações ruins quando o nosso autoconhecimento está em dia. Porque quando a gente não está com o autoconhecimento em dia, digamos assim, a gente fica muito frustrado, a gente não consegue ter um olhar mais positivo, tudo que acontece é uma coisa que deprime a gente, que deixa a gente lá embaixo, que parece que é uma coisa que vai ser o fim do mundo, que não vai ter saída. Isso, não vai ter saída daquilo ali, não vai ter solução, não vai ter nada. Foi uma situação que acabou e que a gente pensa que veio para destruir a gente em todos os sentidos. Mas quando a gente está com esse autoconhecimento, com a nossa autoestima, com o nosso autocuidado, tudo alinhado e tudo em dia, eu acho que fica mais fácil para a gente também conseguir tirar o positivo das situações ruins também, né? A pessoa que tem muito sentimento, ai, porque isso só acontece comigo. Ai, porque o mundo é cruel, o mundo tá errado. Ai, tudo dá errado para mim. Por que que... Não, não é. Quando você se conhece, você começa a entender que todos nós somos falhos, né? Todos nós cometemos erros, que é normal errar. O importante é não cometer o erro de novo. A gente sai desse papel de vítima, né? Sai desse papel de vítima, a gente começa a aprender com os nossos erros. E sim, a gente começa a se policiar para evitar que esse erro venha de novo. A gente não quer cometer o mesmo erro. A gente mesmo já fala assim, olha, eu me permito errar só uma vez em algumas situações. E tá tudo certo. E isso traz uma sabedoria muito grande, um discernimento, uma maturidade, né? É o que todo mundo deve buscar. Então, realmente, a gente vai sempre bater na mesma tecla, porque o autoconhecimento é, sim, extremamente importante. E é o que transforma, né, amiga? E assim, gente, isso não quer dizer que seja fácil, né? Igual a gente sempre fala, não é fácil a gente olhar para dentro, não é fácil a gente enxergar os defeitos, não é fácil a gente reconhecer que foi um erro cometido por nós, que aquela situação aconteceu por culpa nossa.
que se estragou alguma coisa, ou se teve algum problema, mágoa, briga, confusão, alguma coisa nesse sentido foi culpa nossa. É muito difícil a gente olhar e a gente carregar isso. Mas vai ser fácil essa transformação? Vai ser fácil essa mudança? Não é fácil. Mas é transformador e é muito gratificante na hora que a vida da gente muda completamente. Então, igual a Giovana falou, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Porque é uma coisa que a gente sabe que realmente funciona. É uma coisa que a gente sabe que realmente vem para melhorar em todas as áreas das nossas vidas, né, amiga? O autoconhecimento liberta. Você se conhece em tudo, você sabe os seus limites, você sabe o seu dom, você sabe o seu propósito de vida. Você aprende a Você tomar decisões. para de se comparar, que a doença do século é a comparação. Principalmente com as redes sociais, Né? hoje, né? Principalmente com as redes sociais. Você entende que são missões diferentes, que cada um tem a sua história e que a sua história é importante. Né? Você aprende a tomar decisões e decisões com sabedoria. Isso é o que é o melhor. E evita, né, a futura dor aí do arrependimento. Então, assim, é o primeiro passo, assim, para você não errar novamente lá na frente, para você não cometer o mesmo erro de novo, né? Então, tira proveito disso, entende o que aconteceu, segue todas as dicas que a gente deu aqui desde o começo, que eu tenho certeza que vão ser dicas válidas, que vão ser técnicas válidas e que vai contribuir demais para tudo isso que você está passando. E a gente recebeu, na verdade, né? Isso. Na verdade, a gente selecionou só 3 perguntas dessa vez, gente, para não ficar muito extenso, né, amiga? E a gente vai dar são 3 perguntas que uma se conecta na outra. Então, a Giovana ela vai ler as 3 de uma vez só e a gente consegue fazer um resumo sobre elas. Então, vamos lá. Não consigo superar. Não superar mesmo? Não consigo superar. Eu acho que começa por essa aqui, amiga. Essa aqui? Eu só consigo arrepender das coisas que deixei. Eu só consigo arrepender das coisas que deixei de fazer. Mesmo que fiz e não foi tão bom, não tenho arrependimento. Sou ruim por isso? Não consigo superar quem não me quer, mesmo que eu também não queira. Isso é só ego? Eu não acredito que seja só ego. Eu acho que essa questão da gente não conseguir superar quem não nos quer, mesmo a gente não querendo, nossa, eu acho que tem um tanto de coisa envolvida, né? Tem um pouco de ego, com certeza, mas chega a ter até um pouco de obsessão, de egoísmo. Eu acho que tem vários sentimentos aí, né, amiga? De validação. Eu não vejo como ego, mas eu vejo uma necessidade de se sentir amada. Né? Sim. E o ego é algo mais forte. Né? Quando a gente fala desse sentimento, é um sentimento bem ruim. Aí tem que ver todas as circunstâncias de vida, né, amiga? Histórias de vida, o porquê dessa necessidade de se sentir amada o tempo todo. Entra tudo, né? Entra ambiente familiar, entra o ambiente que foi criada, entra relacionamento de pai e mãe, entra tudo. Entra tudo. A gente não consegue fazer uma análise e especificar. Eu acho que nessa questão aqui não tem um motivo só. Não tem como a gente denominar a uma coisa, é o ego, é só ego e ponto final. Agora, em relação a essa questão também de se arrepender somente do que não faz, que bom, né? Que bom que você se arrepende somente das coisas que você, e ela, que você aqui não também faz. Ela fala que ela arrepende das coisas que ela deixou de fazer. Então tem outras pessoas tomando decisões por ela, então ainda não vive a vida dela. Ela vive também a vida do outro, né? É preocupada também com a opinião do outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, como as pessoas vão ver a minha imagem. Tem muito de pessoas que têm esse sentimento, geralmente deixa de viver a sua vida, de tomar as suas decisões e vai acontecendo esse tipo de sentimento também. Porque são situações que é como se a pessoa estivesse buscando validação. Assim, ela precisa de aprovações. É como se ela não conseguisse tomar as decisões
sem pensar no que os outros vão pensar, no que outras pessoas vão achar, às vezes pessoas específicas, né? Não sei. Às vezes pode não ser todo mundo no ambiente geral, mas às vezes podem ter algumas pessoas específicas, né, amiga, que contribuem para esse peso. Por uma pergunta que a gente consegue perceber que existe uma mágoa, porque tem um momento que ela fala que mesmo que ela fez algo que não seja tão bom assim, ela ainda não tem arrependimento e ela fica preocupada em saber se ela é ruim ou não. Então ela tomou algumas atitudes na intenção de punição, De punir a né? outra Pelo que eu pessoa. entendi, de punir alguém. Existe mágoa, existe raiva, existe rancor, existe dor. E tudo isso, se a gente for buscar uma forma de mudança, uma forma de ressignificar, uma forma de transformar, a gente volta a falar de Autoconhecimento. não adianta, gente. É o primeiro passo. Às vezes fica parecendo um pouco repetitivo, mas a gente pode abordar qualquer assunto que vocês vão ver que uma das raízes, uma das coisas que mais prejudica as pessoas hoje em dia é a falta de autoconhecimento, né? Exatamente. E na próxima segunda, Na próxima segunda vai ser um tema especial de Natal, né, amiga? E o tema vai ser relações familiares. importante. Super. Principalmente, eu acho que hoje em dia, antigamente tinha tantas reuniões, né? Tinha tanta. Hoje em dia eu acho que ficou um pouquinho escasso. Então é um spoilerzinho para vocês. E a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo sofá. E não esqueçam de quê, amiga? Compartilhar, encaminhar para suas amigas, para os seus amigos, familiares, que você acha que a mensagem e que o tema de hoje é importante. Curte, ativa o sininho de notificação e não deixa de se inscrever no canal também para ficar por dentro de tudo. É isso aí. E não se esqueçam que na próxima segunda-feira, às 20 horas, tem o quê? Desperta, mulher!